Ok. Então, para todo x real. Então, pessoal, vamos escolher valores de x que facilita, né? Que facilita a gente achar valores nessa expressão, né? Um bem óbvio para a gente é o quê? X igual a zero, né? X igual a zero. Então, pegando x igual a zero, isso implica o quê? Como vai ficar a nossa expressão, então? Vai ficar seno de zero mais 2 vezes o cosseno de zero é igual a A vezes o cosseno de zero menos x ao quadrado, menos x zero. Então, isso implica, vamos lá, seno de zero, né, pessoal? É zero mais 2 vezes o cosseno de zero, que é 1, né? Cosseno de zero é 1, é igual a A vezes o cosseno de menos x zero, que é 0 menos x zero. Ok? Então, dando continuidade, isso vai ficar como? Então, isso implica. Então, aqui vai dar 2, não é isso? 2. A. Agora, pessoal, lembra? A função cosseno é uma função par. O cosseno de menos x zero, de novo, hein? Quem não está lembrando, hein? É importante o círculo trigonométrico. Isso eu passei um círculo trigonométrico, fica difícil, né? Vou botar aqui rapidinho, mas é só para vocês verem o que nós estamos falando, né? Então, se você tem esse aqui, né, pessoal? Ó, você tem esse cara aqui. Você vai ter um outro aqui. Repare, então, vou pegar aqui de outra cor. Então, o cosseno, né? Ó. Desculpa, aqui está meio torto. Mas, só para entender, a gente passa aqui direto, né? O que eu estou dizendo é o seguinte. Esse cara aqui, né? Ó, esse cara aqui é o x0. Esse cara aqui, ó, é o cosseno de x0. E esse cara aqui embaixo, ó, esse cara aqui embaixo é o menos x0. Repare que o cosseno deles dois é o mesmo, ó. O cosseno de menos x0, ele é igual ao cosseno de x0. Então, aqui eu já tiro o quê? Que o cosseno de x0 é igual a A dividido por 2. Desculpa, troquei. É igual a 2 dividido por A. Ok. Então, o que nós percebemos é que quando a gente substituiu, eu posso substituir por x igual a zero? Posso, porque todo x real, zero é real. Agora eu vou pegar, pessoal, um outro ângulo. Lembra que eu preciso ter duas expressões. Vou pegar um outro ângulo também que é bom para a gente. São aqueles ângulos que seno e cosseno são fáceis, né, pessoal? Vou pegar quem? Π sobre 2. São ângulos fáceis. Então, agora vai ficar o quê? Seno de π sobre 2 mais 2 vezes o cosseno de π sobre 2. Isso é igual a AA vezes o cosseno de π sobre 2 menos x0. Então, isso implica em quê? Seno de π sobre 2, seno de 90, né? 1, né? Está aqui em cima, né? Ele está aqui em cima, ó. E o seno marca aqui, né? No ângulo Y, ó. 1. O cosseno de π sobre 2, 0, né, pessoal? Então, vai ficar 1 mais 2 vezes 0 é igual a A vezes cosseno de π sobre 2 menos x0 é igual ao seno de x0. Todos concordam? Lembra?
Cosseno de 30 é igual a seno de 60. Cosseno de 60 é igual a seno de 30. É isso? Então, aqui ficamos com 1 é igual a A vezes o seno de x0. E, finalmente, chegamos em seno de x0 é igual a 1 sobre A. Perfeito. Agora, vocês já estão percebendo o que podemos fazer, né? Se eu tenho o seno e eu tenho o cosseno, vamos para a nossa equação fundamental, não é isso? Seno ao quadrado de x0 mais cosseno ao quadrado de x0 tem que dar 1. Então, eu tenho 1 sobre A elevado ao quadrado mais 2 sobre A elevado ao quadrado, e isso tem que dar 1. Então, nós temos 1 sobre A ao quadrado é 1 sobre A ao quadrado, mais 2 sobre A ao quadrado é 4 sobre A ao quadrado, isso é igual a 1. Então, isso implica 1 mais 4, 5 sobre A ao quadrado é igual a 1. Então, nós temos que A ao quadrado é igual a 5 e temos que A é igual a raiz de 5. Então, aqui está a nossa solução. Então, mais uma questão aí da nossa FUVEST. Questão boa, né, pessoal? Tranquila. E são questões bem montadas, né? Bem montadas. Obviamente, eu estou falando para vocês, né? Quem faz essas questões de outros vestibulares, bem melhor, né? Vamos pegar a última aqui. Ver se a gente consegue trabalhar nela. Eu acho que dá tempo. São 8h26 agora. Vamos fazer essa última aqui. Vamos ter essa última. Da Unicamp. Tá certo? Questão da Unicamp. Então, tá lá. Considere o triângulo exibido abaixo, né? Ele deu os lados A, B e C e os ângulos alfa, beta e gama. E ele faz essas duas perguntas aí para a gente. Lembrem-se, pessoal, PA e PG foi um assunto que vocês viram também, se não me engano, no primeiro ano. E este assunto eu não consigo nem dizer da importância dele, certo? Porque ele é muito, muito transversal. Ele é solicitado em muitos tipos de exercícios, tá certo? Então, quem não se lembra de PA e PG, mas a propriedade fundamental de uma PA, então, se eu tenho, né? Se eu tenho uma série, né? A, B, C, isso aqui é uma PA, o nome está dizendo, né, pessoal? Progressão aritmética. Por que aritmética? O nome aritmética vem dessa propriedade aqui, ó. O B é a média aritmética de seus extremos. Por isso, progressão aritmética. Então, esse termo do meio, ele sempre será a média aritmética dos extremos. Já, né? Já, se eu tenho A, B, C e for uma PG, aí eu digo o quê? Que B é a média geométrica dos extremos. Por isso, progressão geométrica. Tá certo? Então, para quem não lembra, né? É a própria origem do nome, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, ele diz que os ângulos é uma PA. Então, qual é o ângulo beta? Então, pela nossa propriedade, né? Eu tenho o quê? Que beta é igual a alfa mais gama dividido por 2. Então, isso implica o quê? Que alfa mais gama é igual a 2 beta. Por outro lado, como são ângulos de um triângulo, não é isso? Eu tenho o quê? Que alfa
mais gama mais beta tem que dar 180 graus. Como alfa mais gama é igual a 2 beta, então fica 2 beta mais beta é igual a 180 graus. E tiramos, então, o beta, nesse caso, ele vale quanto? 60 graus. Ok? Então, esse primeiro item tranquilo. Então, beta 60 graus. Agora, esqueçamos o primeiro item e vamos trabalhar com o segundo item, que esse beta aqui não tem nada a ver com esse beta daqui, certo? Você não poderia chegar na prova e falar, né? Ah, beta é 60 graus. Então, tangente de 60 raiz de 3. Não é isso, né, pessoal? Estamos em outro item da prova, tá? Agora ele diz A, B e C é uma progressão geométrica de razão Q. Então, vamos lá. Eu tenho A, o B, mas se está numa projeção geométrica de razão raiz de 2, o B é o quê? É A vezes Q. É isso? Então, o meu B vai ser raiz de 2 vezes A. Já o meu C é B vezes Q, que é igual a raiz de 2 vezes A vezes a raiz de 2, que é a razão. Isso aqui vai dar 2A. Então, eu fiquei com o quê? Com A raiz de 2A e 2A. Então, botando aqui, né, A, o B, né? O B, raiz de 2A. É isso? E o C, 2A. Então, vamos atrás da tangente de beta. Pessoal, tangente de beta direta não dá para achar, né? Mas nós podemos pegar o quê? A lei dos cossenos aqui, não é isso? Então, eu tenho, pela lei dos cossenos, raiz de 2A ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2A elevado ao quadrado menos 2 vezes A vezes 2A vezes o cosseno de beta. Então, raiz de 2A ao quadrado é 2A ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 4A ao quadrado menos 4A ao quadrado cosseno de beta. Então, ficamos com 4A ao quadrado cosseno de beta é igual a 3A ao quadrado, que é 5A ao quadrado menos 2A ao quadrado, 3A ao quadrado. Então, finalmente, certo? Finalmente, chegamos a cosseno de beta é igual a 3A ao quadrado sobre 4A ao quadrado, que, na verdade, então, o cosseno de beta é 3/4. Se o cosseno de beta é 3/4, é isso? Então, vamos para o seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta, né? Eu já achei que é 3/4, é 9 sobre 16, é igual a 1. Então, eu tenho o seno ao quadrado de beta é igual, passando 9/16 para lá, né? 7 sobre 16. Então, eu tenho que o seno de beta, o seno positivo, né, pessoal? Que ele está entre 0 e 180 graus, porque é um triângulo. Então, o seno de beta vai ser raiz de 7 sobre 4. Então, finalizando, o que a Unicamp estava pedindo, a tangente de beta é igual a seno de beta, raiz de 7 sobre 4, dividido pelo cosseno de beta,
Então, simplificando 4 com 4, nós estamos procurando a raiz de 7 sobre 3. Ok, pessoal? Então, essa foi mais uma aula nossa. Então, os alunos que têm dificuldade para reduzir ao primeiro quadrante, né? E é fundamental, não cai direto, pessoal, como a gente está vendo aqui nesse vestibular, né? Está cada vez mais difícil pedirem para você calcular uma expressão assim direta. Mas a informação que tem por trás dessa questão é, você sabe reduzir, né, a primeiro ângulo de determinação positiva do círculo trigonométrico? É isso que ele está lhe perguntando, tá certo? Então, repare, para resolver esse tipo de questão, eu tenho, então, que fazer o quê? Primeiro, vou pegar, ó, 13π dividido por 6. Divido mesmo, né? Como está aqui, 13π dividido por 6. Então, isso aqui dá 2π. 13π menos 12π, π, né? Então, 13π dividido por 6, eu posso escrever assim, né? 2π mais π dividido por 6. Repare que isso aqui é exatamente 13π sobre 6. E o que me interessa aqui é só o π sobre 6. Por quê? 2π é uma volta no círculo trigonométrico. Não interfere em nada para a gente. Então, a mesma coisa aqui, o 11π sobre 4. Eu pego 11π dividido por 4. Vai dar 2π. E aqui vai sobrar 3π. Então, esse 11π dividido por 4, eu posso escrever também como uma volta na circunferência, mais o 3π dividido por 4. Aqui, 3π dividido por 4. Ok. 11π dividido por 4, 3π dividido por 4. Nós temos agora aqui o menos 7, menos, né? 7π sobre 6, que eu posso botar menos π sobre 6, né? Aonde está isso no nosso círculo trigonométrico? Então, colocando ele aqui. Vou fazer aqui rapidinho. Isso tudo para reduzir, né, ao primeiro quadrante. Então, temos aqui, né, o 0, o π sobre 2, o π, o menos, o 3π sobre 2, né? Desculpa. Então, repare, para cá é o sentido, né, positivo, e para cá o sentido negativo. Isso é básico do círculo, né, pessoal? Então, eu andei para cá menos π, então eu vim para cá, né? Estou andando, né? Menos π, cheguei aqui, e ainda andei menos π sobre 6, né? Então, aqui, ainda andei aqui, ó. Então, andei ainda aqui. Esse cara aqui, ó, menos π sobre 6. Ou seja, eu cheguei aqui. E eu estou querendo a primeira determinação positiva, ó, para cá. Então, repare que aqui eu estou aonde, né? O menos π sobre 6 é π e andei menos π sobre 6. Então, esse ângulo aqui é o quê? É 5π sobre 6. 5π sobre 6. E, então, aqui, né? O menos 7π sobre 6 é a mesma coisa que 5π sobre 6. Repare que se eu somar, né? Se eu fizer o 7π sobre 6 mais 5π sobre 6, dá 12π sobre 6, que vai dar 2π. E o 31, né? O 31π dividido por 3 vai dar 10π, e aqui vai sobrar π. E podemos escrever, então, como 10π mais π dividido por 3. Feito isso, agora fica mais tranquilo nós resolvermos o exercício, né?
Então, fica 6 vezes cosseno ao quadrado, né? Agora, não é de 13π sobre 6. Basta eu fazer do π sobre 6. Menos 4 vezes o cosseno ao quadrado de 3π, né? De 3π sobre 4. Mais o seno de 5π sobre 6. E mais, né, a tangente ao quadrado de π sobre 3. Então, nós temos aqui 6 vezes cosseno de 30, né? Raiz de 3 sobre 2 é igual ao quadrado, menos 4 vezes cosseno de 135, não é isso? É menos cosseno de π sobre 4, hein? Então, menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais o seno de 5π sobre 6. Então, o seno de 150 é igual ao seno de 30. O seno de 30 vale meio. E a tangente de 60 é raiz de 3, que está elevada ao quadrado. Então, aqui nós ficamos com 6 vezes 3 quartos menos 4 vezes 2 quartos positivo, que está elevado, né, ao quadrado, meio, e mais a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 3. Então, simplificando aqui, aqui vai dar 3, aqui vai dar 2. Então, ficamos com 9 sobre 2, menos, né? Simplifico 4 com 4, menos 2, mais meio e mais 3. 9 meios com mais um meio, 5, menos 2, mais 3, e a nossa resposta, então, 6. Ok, pessoal? Então, um exercício de redução à primeira determinação positiva do círculo. Precisamos saber isso em toda a prova, tá certo? Volto a dizer, é cobrado indiretamente nas avaliações. Vamos para mais uma questão. Vamos lá, questão 4. Ok. Aqui é a questão 4. Uma questão da Unicamp, né? 2 anos atrás. Então, ele diz, seno de x, seja x um número real, tal que seno de x mais cosseno de x é igual a 0,2. Logo, o módulo de seno de x menos cosseno de x é igual a... Então, pessoal, veja que isso aqui não é producente. Tem alunos que vai fazer logo o seguinte, né? Ele vai fazer assim, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E aqui embaixo ele vai botar, né? Seno de x mais cosseno de x é igual a 0,2. Vai partir para encontrar o seno e o cosseno, diminuir os dois e fazer o módulo, ou seja, vai para a força bruta mesmo, né? Nada contra. Eu só estou falando em ganhar tempo no vestibular. Já se você sabe aqui uma propriedade de módulo, né? Se você tem um módulo elevado ao quadrado, é igual a esse valor elevado ao quadrado. Certo? Estou dizendo o seguinte, um exemplo, né? Se eu tenho menos 2 módulo, né, elevado ao quadrado, isso é igual a 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Que é a mesma coisa o quê? Que menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4 também. Então, veja que essa propriedade funciona. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o seno de x menos o cosseno de x ao quadrado, ele é exatamente igual a seno de x menos cosseno de x ao quadrado.
Isso aqui eu posso trabalhar, né? Então, vai ficar seno ao quadrado de x menos 2 vezes seno de x cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x. Então, nós sabemos, né, que esse cara, somado com esse, vale 1. Ok? Então, ficamos, então, com 1 menos 2 seno de x cosseno de x. Então, eu tenho agora isso aqui. Então, seno de x menos cosseno de x, o módulo elevado ao quadrado, é igual a 1 menos 2 seno de x cosseno de x. Ok. Vamos mexer na primeira expressão dele agora. Então, eu tenho, né, seno de x mais cosseno de x é igual a 0,2. Então, elevando ao quadrado dos dois lados, eu tenho que seno ao quadrado de x mais 2 vezes seno de x cosseno x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 0,2 ao quadrado, que é 0,4. Então, de novo, esses dois somados valem 1, não é isso? Então, 1 mais 2 seno x cosseno x é igual a 0,04. Então, acabei de chegar que o quê? 2 seno x cosseno de x, passando um para o lado de lá, é menos 0,96. Então, pegando este valor, eu encontrei, substituindo aqui, e nós vamos ter, então, que o módulo de seno de x menos cosseno de x ao quadrado vai ser igual a 1 menos o que eu encontrei, menos 0,96, que isso vai dar 1,96. Então, o módulo que eu estou procurando desde o início, então, seno de x menos o cosseno de x, na verdade, é a raiz quadrada de 1,96, que vai dar 1,4. Então, está aqui, né? Mais uma questão aí da nossa Unicamp. Ok. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que ficou travada aí nessa questão? Tudo tranquilo? Quem não tiver, é só abrir o microfone e perguntar, que eu respondo, que pode ser a dúvida dos outros, tá certo? Então, vamos para mais um exercício. Vou pegar aqui. Mais um exercício, vamos lá. Ok. Saímos um da Unicamp, agora voltamos à nossa USP, né? Voltamos à nossa USP. Então, nesse exercício, a USP está dizendo, né? Sabe-se que existem dois números reais, né? A e x0. Sabendo que A é maior do que zero, tais que ocorra isso aqui, ó. O seno de x mais 2 cosseno de x é igual ao A, que multiplica o cosseno de x menos x0. Isso aqui é uma informação importantíssima, né? Para todo x real. Ele colocou essa situação, então perguntou assim, então qual é o valor dessa constante aqui, desse A? Pessoal, eu tenho uma equação, estou trabalhando com duas incógnitas, né? Então, da matemática, nós sabemos que se nós não encontrarmos duas equações,
nós não teremos um sistema possível e determinado. E para encontrar essas equações, eu vou usar este fato do exercício. Eu posso colocar no local de x qualquer valor real, qualquer um, só não pode ser complexo. Então, vou pegar os valores que me facilitam, né? O seno e o cosseno. Então, um bem óbvio, né, pessoal, é o quê? X igual a zero, né? Então, nosso primeiro caso aqui, ó, eu boto x igual a zero. Se x é igual a zero, vou substituir na minha equação. Seno de zero mais, né, 2 vezes o cosseno de zero é igual a A vezes o cosseno de zero menos x zero. Então, isso aqui vai ficar seno de zero, zero, mais 2 vezes o cosseno de zero, 1, é igual a A vezes o cosseno de zero menos x zero, ou seja, menos x zero. Mas lembre-se das identidades, né, pessoal? Cosseno, né? Cosseno de menos alfa, vimos na primeira aula, né? É igual a cosseno de alfa, né? E o seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa. Então, o cosseno, né? Então, aqui implica o quê? Isso aqui vai ficar 2 é igual a AA vezes o cosseno de menos x0, exatamente igual ao cosseno de x0. Então, achamos o que aqui? Que o cosseno de x0 ele é igual a ele é igual a 2 dividido por A. Achei, né? Minha primeira equação envolvendo x0 e A. Vou para um segundo valor. Que facilite as minhas contas, né? Então, vou pegar x igual a π sobre 2. Um outro valor, que eu posso pegar qualquer um real, então não tem problema nenhum. Então, substituindo, eu vou ficar com seno de π sobre 2 mais 2 vezes o cosseno de π sobre 2 é igual a A vezes o cosseno, né, de π sobre 2 menos x zero. Então, isso implica, né? Já botei π sobre 2, que é fácil, né? Então, o seno de 90 é 1, mais 2 vezes o cosseno de 90, que é zero. Isso é igual a A vezes o cosseno de π sobre 2 menos x zero. Então, lembrando, né, mais aquela identidade, né? O cosseno de π sobre 2 menos alfa é igual ao seno de alfa, né? E o seno de π sobre 2 menos alfa é igual ao cosseno de alfa. Então, isso implica que eu tenho 1, isso, é igual a A vezes o seno de x zero. E chegamos, então, no seno de x zero é igual a 1 sobre A. Bom, agora sim, né? Duas variáveis x0 e A, e eu tenho duas equações. Mas aqui a gente já pode usar a fundamental, né? Seno ao quadrado de x0 mais cosseno ao quadrado de x0. Isso tem que dar 1. Então, seno de x0, 1 sobre A ao quadrado, mais o cosseno, 2 sobre A ao quadrado, tem que ser 1. Então, isso implica em 1 sobre A ao quadrado,
mais 4 sobre A ao quadrado é igual a 1. Seguindo, né? Isso dá 5 sobre A ao quadrado é igual a 1. Então, nós tiramos que A ao quadrado é igual a 5 e chegamos no nosso resultado. O A será igual, então, a raiz de 5. Ok, pessoal? Alguma passagem aí que ficou estranho, alguma coisa? Tranquilo? Uma questão bem feita, né? Da nossa USP, bem bolada. Uma questão bonita. Vamos dar prosseguimento para gente. Uma nova questão. Vamos pegar aqui. Uma nova questão. Então, a questão é essa. Vou aumentar um pouquinho. Chega para cá. Então, qual é o valor de M que a gente determine M para que exista um ângulo X com cosseno de X igual a 2 sobre M menos 1 e tangente de X igual a raiz de M menos 2. Raiz quadrada de M menos 2. Aqui, de novo, né, pessoal? Repare, se você for querer relacionar, né? Você faça isso, né? Ó, tangente de X é igual a seno de X sobre cosseno de X. Aí tem aluno que vai pegar e fazer o quê? Para eu relacionar a tangente com a cosseno, mas eu preciso do seno. Aí você, de novo, ia fazer aqui o quê? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ia substituir o valor do cosseno, achar o seno, e olha o tamanho da conta que isso ia dar. Tá certo? Agora, repare. Se eu fizer isso aqui, ó, 1 mais tangente ao quadrado de x. Isso é igual a 1 mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Fazendo uma MMC, vai ficar cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Certo? E isso aqui, nós sabemos que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, é isso? Sobre cosseno ao quadrado de x. Que, lembrando da aula passada, né, pessoal? Secante de x é 1 sobre cosseno de x. Então, isso aqui é igual a secante ao quadrado de x. Então, acabei de descobrir o quê? Que a secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x. Então, secante ao quadrado de x é igual a tangente ao quadrado de x mais 1. Só que secante ao quadrado de x é o inverso, né? Secante é 1 sobre cosseno x. Então, invertendo, né? Aqui vai ficar o quê? Secante ao quadrado vai ser m menos 1 dividido por 2 ao quadrado é igual a tangente que ele deu, né? Raiz de m menos 2 ao quadrado mais 1. Repare que dessa forma ficou bem mais rápido do que aquela forma inicial que poderia se pensar, né? Então, aqui ficou m ao quadrado menos 2m mais 1, isso tudo sobre 4, é igual a raiz quadrada elevada ao quadrado, né? Vai dar o próprio m menos 2 mais 1. Então, isso implica, repare que isso aqui, né, vai dar m menos 1, multiplicando o cruzado no cruz credo, né? M ao quadrado menos 2m mais 1 vai ser igual a 4m menos 4. Então, finalmente, chegamos a m ao quadrado, passando 4m para o lado esquerdo,
menos 6m, passando menos 4 para o lado esquerdo, mais, né, 5 igual a 0. Volta a relembrar todos, né? Quem estiver resolvendo essa equação em segundo grau por Bhaskara está com problema sério para o vestibular, né, pessoal? Não dá. Vamos... Tem que ser mais rápido no vestibular, tá? Então, isso aqui é m menos 1 vezes m menos 5 igual a 0. Então, quem são meus dois m's? Solução? O m1 igual a 1 e o m2 igual a 5. E aqui vem aquelas pegadinhas de vestibular, não é isso, pessoal? Eu não posso ter esta solução, né? Não posso ter, porque eu tenho aqui, ó, uma raiz quadrada, né? Então, raiz quadrada de m menos 2, né? Para ela existir, eu tenho que ter m menos 2 maior ou igual a 0, né? Da onde eu só posso ter m maior ou igual a 2 como solução, né? Então, m igual a 1 não é solução. Não atende, né? Porque aqui vai dar raiz de menos 1. Então, a única resposta possível é essa. Tá certo, pessoal? Ok. Vamos, então, para mais uma questão, para a gente ir chegando para o final da aula. Então, uma nova questão. Vamos para essa última questão aqui, pessoal. Mais uma questão da Unicamp. Ok? Mas essa questão da Unicamp, então, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje. Vamos lá. Considere o triângulo exibido abaixo. Então, ele deu um triângulo qualquer com ângulos alfa, beta e gama e seus lados ABC. E ele faz dois questionamentos para essa pergunta, então, aqui. Primeiro, ele diz que os ângulos estão numa PA. E ele pede para determinar o ângulo beta. Depois, ele diz que os lados estão numa PG. De razão raiz de 2, ele pede para determinar a tangente de beta. Então, vamos para o primeiro item. Pessoal, lembrando, né, quem está esquecendo, se eu tenho uma sequência, né, e ela é uma PA, o próprio nome já está dizendo, progressão aritmética, é porque esse termo do centro, o B, ele é a média aritmética dos seus extremos. Já, se essa sequência for uma PG, como o nome também está indicando, esse termo B, ele é a média geométrica dos seus extremos. Daí o nome PA e PG. Ok? Relembrando esse fato, venho para meu primeiro item, item A. Então, se está numa PA, né? Se está numa PA, então, porque aquele beta, que é o termo do centro, o ângulo do centro, ele é igual a alfa mais gama dividido por 2. Então, aqui nós já temos o quê? Que alfa mais gama é igual a 2 beta. Por outro lado, eu tenho alfa, né, mais gama mais beta, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus. Então, alfa mais gama é 2 beta, mais beta é igual a 180 graus. Como 3 betas é igual a 180 graus, então, nossa primeira resposta, né, é tranquilo. As provas abertas da Unicamp, pessoal, é isso. Ela tem um padrão. Ela começa, né, na questão A, simples, B, mais ou menos, e C, um pouco mais difícil.
mas aqui ele só tem 2 itens, tá? Então, ele começa dando ponto, por isso que é importante saber fazer a prova. Você não pode perder esse ponto que está aqui, né? É um ponto dado, né? É um ponto dado. Agora, vamos para o item B. O item B, os lados são uma PG, né? Então, repare, eu tenho A. E aí, eu tenho o B, né? O B, como esse é um APG, o B será o A vezes a razão. Que no nosso caso aqui, a razão é raiz de 2. Então, o B será a raiz de 2 vezes A. Já o C, isso? O C será o B vezes a razão. Mas o B é raiz de 2 vezes A. Vezes a razão raiz de 2. Então, meu C será 2A, né? Então, meu C aqui é 2A e o meu B é raiz de 2 vezes A. Então, para termos uma relação aqui com beta, eu vou usar a lei dos cossenos, tá certo? Então, raiz de 2 vezes A ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2 vezes A ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o 2A e vezes o cosseno de beta. Então, aqui vai dar o quê? 2A ao quadrado é igual a 5A ao quadrado, porque 2A ao quadrado é 4A ao quadrado, com mais A ao quadrado, 5A ao quadrado, menos 4A ao quadrado cosseno de beta. Então, eu tenho que 4A ao quadrado cosseno de beta é igual a 3A ao quadrado. Finalmente, eu chego no cosseno de beta, que é 3A ao quadrado, dividido por 4A ao quadrado, ou seja, é 3/4 o cosseno de beta. Mas ele não quer o cosseno, não é isso, pessoal? Ele quer a tangente. Então, como ele quer a tangente, eu vou atrás do seno. Então, seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta tem que dar 1. Então, eu tenho que seno ao quadrado de beta, cosseno ao quadrado, né, vai dar 9 sobre 16, é igual a 1. Então, eu tenho seno ao quadrado de beta é igual a 7 sobre 16, passando para o lado direito. Então, eu tenho que o meu seno de beta é a raiz de 7 dividido pela raiz de 16, que é 4. Sempre positivo, porque o beta está entre 0 e 180 graus e o seno é positivo, né? Porque, na verdade, o seno ao quadrado daria mais ou menos a raiz de 7 sobre 4. Então, finalizando, a minha tangente de beta, né, vai ser o seno de beta dividido pelo cosseno de beta. Então, minha tangente de beta vai ser raiz de 7 dividido por 4, 3 dividido por 4, então eu estava procurando raiz de 7 dividido por 3. Tá ok, pessoal? Certo? Então, esses foram os exercícios, ok? E depois iremos fazer mais exercícios.